Salve! Cultura racional. Livros Universo em Desencanto. 233, volume do Histórico. Terceira mensagem. Ligados à energia racional, essas 4 partes do aparelho, todos mudarão para melhor em tudo, por estar ligado à energia mais poderosa que existe, a energia racional, a energia pura, limpa e perfeita. A vida mudará para melhor em tudo. Quando todos estiverem com um raciocínio bem desenvolvido, a energia racional se ligará totalmente à natureza. Agora, todos estão iniciando o desenvolvimento do raciocínio e muitos com o raciocínio já bem desenvolvido. Depois que a energia racional se ligar à natureza, a natureza passa a regular certa, como nunca regulou. Para isso, é preciso que todos já tenham o raciocínio bem desenvolvido. E a energia racional, no se ligar à natureza totalmente, desaparecerão todos esses males naturais da natureza, por a natureza estar ligada à energia mais poderosa que existe, a energia pura, limpa e perfeita do primeiro mundo, a energia racional. Com as transformações e mudanças naturais da natureza, tudo chegará verdadeiramente no seu lugar, porque a natureza é de transformações, e nas transformações estão as mudanças de uma vida para outra. Hoje estão assim como estão, mas com o decorrer do tempo e dos dias, vai tudo mudando para melhor, por ir tudo se transformando de uma forma para outra, de uma vida para outra. Essas são as notícias vindouras do dia de amanhã. Como costumam dizer, amanhã é sempre melhor do que hoje. Por a natureza ser de transformações, as transformações sempre em evidência e atualizadas pela natureza, porque a natureza não cessa nem para os seus movimentos, enquanto todos não estiverem no primeiro mundo, o mundo racional. E é por isso que tudo se transforma de uma vida para outra, de uma forma para outra, de um ser para outro. Tudo isso porque, para a volta de todos para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. A natureza incumbida dessa missão. E por isso, tudo se transforma para chegarem de onde são. De onde são? Do primeiro mundo, o mundo racional, o mundo do verdadeiro estado natural de todos, que aí no segundo mundo estão fora do verdadeiro estado natural. O verdadeiro estado natural, todos são puros, limpos e perfeitos, por serem habitantes do primeiro mundo e não dessa galáxia térrea. E por isso, hoje, todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para chegar o mais depressa possível a ter contato com seus irmãos, que são os habitantes do mundo racional, de corpos de energia, de massa cósmica, pura, limpa e perfeita. E a vontade de todos
que já passaram a se conhecer é essa: raciocinar, porque sabe que raciocinando tudo vai dar certo e pensando vão desacertando, como aí estão os desacertos na vida de todos, no mundo inteiro. E por isso, todos que passaram a se conhecer não perdem mais tempo com coisas inúteis, porque o tempo é pouco para tratar de desenvolver o raciocínio, sendo o raciocínio o ponto alto da vida eterna, por ser ele uma energia que habita um mundo racional, um mundo dos puros, limpos e perfeitos. E por isso, todos que já passaram a se conhecer não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo e nem horas, nem chuva, nem sol, nem distância, para levar esse conhecimento a todos que estão vivendo sem se conhecer. Porque é como estão vendo. O viver sem se conhecer é uma das coisas piores que existe. Existir e não saber dizer por que existe. Viver e não saber dizer por que vive. É viver como um animal, e é por isso que estavam na classe de animal racional, porque um animal não sabe dizer por que existe. O animal não sabe dizer por que vive. O animal não sabe dizer por que é um sofredor imortal. O animal não sabe dizer por que essa galáxia térrea existe. Um animal vive sem se conhecer. Um animal não sabe o porquê que assim é. Um animal não sabe de onde ele é. Um animal não sabe de onde veio nem para onde vai. Essa é a causa de estarem na classe de animal racional. Um animal vive desconhecido de si mesmo. Esse é o motivo de estarem nessa classe de animal racional. E por isso, todos vivendo desconhecido de si mesmo e se julgando saberem demais, e vendo que a classe ridícula que estão, de animal racional, reduz toda a sabedoria do animal a nada, porque o animal racional não sabe dizer o porquê desse nada, não sabe dizer por que foi feito do nada, não sabe dizer por que termina em nada, não sabe dizer o porquê sua sabedoria não adianta nada. Não adianta nada. Por quê? Por serem sofredores imortais. E por isso, não adianta nada a sabedoria do animal. Pensa que muito é e nada é. E é por isso que estão nesta classe de animal racional, porque todos vivem sem se conhecer e existe a causa da classe. A causa da classe de animal racional é a categoria de bicho racional. Vivem como bichos, uns contra os outros, um brigueiro infernal entre todos, e não satisfeitos, destruindo uns aos outros, porque estão na categoria de bicho racional. Bicho é que vive assim, uns contra os outros. Bicho é que vive assim, destruindo uns aos outros. Como todo bicho é ganancioso, é ciumento, é invejoso, é falso,
é fingido, é velhaco. Bichos aí que têm todos esses defeitos. Nem todos são assim, mas muitos são assim. Para ver que a categoria e a classe prova e comprova que estão num curso muito primário. Um curso primário, muito primário, porque são cheios de defeitos. Defeitos suportáveis e defeitos insuportáveis. Mas os bichos, como sempre vaidosos, acham que a sua sabedoria tudo é, pela vaidade que se mantém. O que é que um bicho sabe? Falar. Se não fosse a energia elétrica e magnética, ninguém sabia falar. Quem ensinou todos a falar? A energia magnética. Quem aperfeiçoou a fala? O pensamento. Aprenderam a falar como outro bicho qualquer, como papagaios. Se não aprendessem, ninguém sabia nada. E por isso, qualquer recém-nascido é preciso ensiná-lo a falar, senão não sabe falar. Quem ensinou todos a falar? A energia magnética. E a energia elétrica aperfeiçoou a fala. Se essas duas energias não ensinassem, ninguém sabia falar. Estariam até hoje sem falar. E os que estudaram para falar melhor se tornaram vaidosos, por saber falar melhor do que os que não estudaram para falar bem. Porque ninguém nasceu do chão sabendo falar. Quem ensinou todos a falar foi a energia magnética, porque todos nascem sem saber falar. E a energia elétrica, que comanda a máquina do pensamento, aperfeiçoou o modo de falar. E por isso, inventaram o pensamento concreto, porque o pensamento aperfeiçoou o modo de falar. E por o pensamento ter aperfeiçoado o modo de falar, fizeram daí o pensamento concreto, que concretizou o aperfeiçoamento do modo de falar. Para verem que aparentemente todos aparentam que são aquilo que não são, porque todos têm os seus defeitos suportáveis e insuportáveis. O bom existe, mas os bons, o número é muito resumido, e que a ganância, a ambição, a inveja e o ciúme são os defeitos de todos, uns mais, outros menos e outros demais, por serem embrutecidos. E por isso, os embrutecidos se destroem pelo ciúme, pela inveja, pela ambição e pela ganância. Os embrutecidos são os mais desequilibrados, embora civilizados, para ver que todos sempre foram diferentes uns dos outros, para haver a lapidação, para lapidarem uns aos outros. E por isso, todos são diferentes uns dos outros. E quando morrem, o magnético, que é o dono da matéria, vem buscar o que é seu. E por isso, quando estão morrendo, costumam ver uma infinidade de habitantes do espaço, que são os donos do corpo de matéria. Vêm buscar o corpo, o raciocínio não.
O raciocínio vai para o primeiro mundo, o mundo racional. E a matéria, como é do magnético, o magnético vem buscar. Então, aí aparecem os habitantes do astral térreo, que apavora às vezes muitos que estão morrendo. O magnético é o dono da máquina elétrica e magnética. O dono da matéria aparece, porque são habitantes do espaço, e a pessoa vê, na hora da morte, uma porção de habitantes do espaço. Os que sabem dizem: vieram buscar a matéria. O magnético veio buscar o que é seu. Porque a matéria pertence à planície, e os donos da matéria se apresentam para levar o que é seu. E o raciocínio é conduzido pela energia racional para o primeiro mundo, o mundo racional. A matéria é do chão, é do magnético, e o raciocínio é do primeiro mundo. Quem não conhece fica apavorado na hora de morrer, por ser cercado dos habitantes do astral térreo. Os donos da matéria, o magnético. E o raciocínio volta para o primeiro mundo, o mundo racional. E é por isso que muitos, na hora da morte, fazem muitas caretas, porque estão vendo os donos da matéria, que são os habitantes do astral térreo. Vem buscar o que é do chão. A matéria é do chão. E o raciocínio sobe para o primeiro mundo. E muitos leitores dessa cultura passam por cima dessas instruções todas e esquecem. E na hora esquecem que os habitantes do astral térreo são os donos da matéria. Vêm buscar a matéria. O raciocínio não. O raciocínio volta para o mundo racional. Mas muitos esquecem dessas recomendações. E na hora do seu desenlace ficam apavorados, porque estão esquecidos do que aprendeu. Hoje, depois que todos passaram a se conhecer, ninguém teme mais a morte, porque sabem quem são os donos do corpo de matéria e sabem de onde é o habitante do mundo racional. A matéria continua nessa galáxia térrea, e o raciocínio sobe para o primeiro mundo. Os donos da matéria, que são os habitantes do astral térreo, vêm buscar o que é seu, que é a matéria, e aparecem na hora da morte os donos da matéria. E as caras são horríveis e terríveis, porque o magnético basta ser mau para ser feio. São caras feias, caras de meter medo quem não as conhece. Por isso, quem é racional não tem medo de morrer, porque racional não morre. Muda do segundo mundo para o primeiro mundo, porque racional não é mortal, racional é eterno. Quando chegam na classe de racional, passam para a classe dos eternos, porque estão a um passo do mundo racional, por já estar com o raciocínio bem desenvolvido e muitas vezes desmaterializado. Que no se desmaterializar, se despede do aparelho, elogiando o comportamento do aparelho, pela persistência na leitura para desmaterializá-lo, e assim elogiando a conduta do aparelho.
E por isso, hoje, todos que passaram a se conhecer sabem de onde vieram e para onde vai, que é o habitante do mundo racional. Agora, muitos esquecem dessas recomendações e, na hora do desenlace, têm medo dos donos da matéria, porque muitas vezes leitores novos que não conseguiram a desmaterialização do habitante do mundo racional e tornará a nascer aí na fase racional para completar o desenvolvimento do seu raciocínio. Todos os leitores que não tiveram tempo de desmaterializar o habitante do mundo racional torna a nascer aí na fase racional para continuar o que começou, para sentir a desmaterialização da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e sentir a despedida do habitante do mundo racional. E por isso hoje, todos que passaram a se conhecer estão estudando 3, 4 livros por dia, principalmente os que têm tempo de sobra, para ver o seu raciocínio desenvolvido e desmaterializado o mais depressa possível. Salve!